Feliz da vida. Hoje é um culto muito especial, de fato, para nós que vivemos do ministério, o culto de ceia, o culto de Pessa, né, que era a antiga Páscoa judaica, é um culto emblemático. Primeiro porque um monte de preguiçoso vem para a igreja. Alô? Amém? Tem gente que eu vejo todo domingo, tem gente que eu só vejo no culto da ceia, que acha que isso aqui é mandinga. É o crente mandinguento, né? Que vem na ceia para pagar os pecados. Glória a Deus. Mas brincadeiras à parte, você que vem pela primeira, só no culto de ceia, não ficou ofendido comigo não, vai tratar seu coração. Até porque para cear, o apóstolo Paulo fala que você tem que olhar para dentro de si, pedir perdão para o irmão também. Então, me perdoa já de antemão, eu amo você. Você me ama? Amém. Glória a Deus. O amém ficou mais fraquinho depois dessa brincadeirinha. Mas é um culto muito poderoso, a gente vê pessoas que a gente não costuma ver, a gente está junto com familiares, tem gente que convida parente, mãe, pai, né, para estar junto nesse momento. É um culto que nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. A Bíblia nos manda fazer isso, amém? Então, mais uma vez, para você que não me conhece, pastor Vinícius, casado com a pastora Karen, há 1 ano pastoreando essa comunidade local, poderosa no Senhor, que está vivendo os melhores dias da nossa vida. Hoje eu quero fazer algo diferente com vocês aqui. Falei para a Karen hoje que eu acordei meio teatral. Ela falou, meu filho, pelo amor de Deus, filho, não faz isso. Eu falei, tu não sabe nem o que é, só não faz. Aí eu convenci ela de que eu estava certo e ela ficou, né, aceitou. Ela está até agora também nervosa com o que eu vou fazer, que ela não sabe, não contei. Mas vai ser poderoso, amém? Você confia em Deus? Não confia em mim não, confia só nele, vai dar certo. Deus é bom. Diga assim para essa pessoa ali do seu lado. Hoje é culto de ceia. Hoje nós iremos cear. Amém. Fique de pé um minutinho que eu preciso fazer uma declaração de fé com você, poderosa, para que você entre na mesma frequência que eu estou. Amém? A gente precisa se alinhar nesse momento para ser mais prático, né? Eu vou prometer para você ser um pouco mais devagar, mais lento, didático, e você vai prometer para mim, depois dessa declaração, que vai ser um pouquinho mais inteligente, amém? Então, glória a Deus aí mais alto. Diga assim, pega a sua Bíblia aí, tá com ela na mão? Pegou sua Bíblia? Pode ser física, pode ser analógica. O Thales chegou agora no culto, gente, manda um beijo para ele ali. Ele veio pro culto da noite, chegou cedo, né, Thales? Não tem culto da noite ainda não, Thales, vai começar ainda. Tem que encher as cadeiras para depois a gente fazer outro culto. Fique em paz aí. Você viu que tem uns irmãos novos aí também, tem um Choco, do Reteté. Eu falei, Choco, você é intercessor, vai andando, tocando nas pessoas para o pessoal pegar o azeite. Ele foi. Ih, caralho. Pastora Bia hoje também estava inspirada, glória a Deus. Diga assim, essa é a minha Bíblia. Levantar, meu filho? Obrigado. Se você falar lá de trás, eu não te vejo, né? Vamos lá, mais uma vez. Essa é a minha Bíblia. Ela é infalível, incorruptível, absoluta. Diga, essa é a palavra de Deus. Diga, Jesus é a palavra de Deus. Diga, ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o amor de Deus. Diga assim, não, peraí. Aí os jovenzinhos, né? Obrigado. Diga assim, depois do diga assim. Nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura. Glória a Deus. Agora, por último, você vai encher o seu pulmão diário e vai falar com toda a fé que existe aí no teu coração. Diga assim, apertando essa Bíblia, sem medo de esmagar, porque você não usa ela mesmo muito. Então, aperta para ela ficar mais gasta, para os outros acharem que tu é crente. Fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso. Tudo. Absolutamente tudo. Que a Bíblia diz que eu posso. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Enquanto você toma o seu assento, feche seus olhos. Pai, te damos graça pelo teu poder que está operando nesse ambiente.
pela tua unção que está se movimentando nesse lugar, pelo teu Espírito, Pai, que está operoso, porque nós estamos praticando a tua palavra. À medida que nós praticamos a tua palavra, nós vemos os resultados pelos quais a tua palavra foi lançada. Nós estamos com fé, agindo, Deus, em fidelidade, amor, ousadia, graça, favor e unção. Em nome de Jesus nós dizemos amém, amém e amém. Vou preparar um negocinho para vocês aqui, amém? De fato, irmãos, nós estamos falando esse dia em especial, sobre a ceia de Cristo. Tudo bom, Jéssica? Nós estamos falando sobre a ceia de Cristo. Mas eu quero que você vire para essa pessoa do seu lado e fale assim: bem-vindo à mesa de Cristo. Porque na mesa de Cristo não aconteceu somente a ceia. Eu não quero dizer que seja somente, pelo amor de Deus. A ceia é o ápice ali do final dos ensinamentos de Jesus até a sua morte. É isso, né? Você está falando. Seja convicto, pelo amor de Deus. Então nós vamos falar da ceia, mas nós vamos falar durante todo o mês de junho dos aspectos que envolvem ou que foram ensinados nesse dia de ceia, amém? Mas eu não poderia deixar de abrir com a ceia em si e o que significou essa ceia, como foi. Pode me ajudar, me arrependi, eu vou levar. Cadê o Pedro? Ó, só dois, tá? Pedro e João. É porque tem a ver, né? Jesus, quando foi preparar a ceia, ele falou para Pedro e para João. Você lê a Bíblia, você sabe, né? Ele falou: Pedro e João, vai lá na cidade, compra tudo. Ó, eu vou fazer assim. Ele falou assim, um negócio muito legal também. Você viu The Chosen, você sabe. Ele falou: ó, você vai... Aonde vai ser essa ceia? Ele não tinha muito lugar fixo, né? O pessoal estava no ministério. Não era o ministério de hoje em dia, não, que a gente tem prédio, as coisas caras que a gente faz, não. Era um ministério mais simplório, era o início de tudo, amém, irmão? Não é que Jesus não queria que a igreja evoluísse para o que a gente faz hoje. Ele queria, ele sabia que o evangelho iria se expandir. Talvez não tanto glamour, mas ele sabia que nós chegaríamos à plenitude dos tempos, né? O aumento chegaria, a estrutura aumentaria, mais pessoas chegariam. É comum que com mais pessoas fiéis chegando, a estrutura aumente, amém? Pode deixar aí, eu pego o resto, amém? Glória a Deus. Estou só recuperando fôlego aqui que eu estou meio gordinho. E aí, o que acontece? Não é porque Jesus sabia disso que a gente vai negar como foi lá o início de tudo. Ele não tinha onde estar. Então ele fala: Pedro, cadê Pedro? Vem cá, cara. Vocês têm que estar junto, o discípulo andando com o mestre. Cadê? Vamos fazer um teatro aqui hoje, tá, gente? Eu, pela misericórdia de Deus, vou representar o nosso Salvador. E aqui nós temos, eu quero apresentar para vocês Pedro e João. Era Pedro e João, né? Quem está com o texto bíblico aí, só para não esquecer quem eram os caras. E tinha um monte de discípulos, né? Eu vou lembrar toda hora. Pedro e João. Pedro não tinha esse radinho, não. Era uma coisa mais rústica. Isso. Obrigado. Aí Pedro e João falam assim, ó: Jesus, onde é que a gente vai fazer? Jesus, onde que a gente vai fazer? Fica tranquilo. Vai lá na cidade, vai ter um cara com uma bacia de água na mão. Segue ele igual espião. Quando você chegar lá no lugar com ele, vai ser o lugar que a gente vai cear. Vai estar tudo pronto, beleza? Beleza. Cadê o cara com a bacia, Jesus? Deixa eu ver um cara... O Diego, vem cá. Lá atrás tem um jarro com água. Aí você vai pegar o jarro com água ali, ó, tá ali, no canto. Você vai pegar, você não tá vendo eles, tá? Aí você vai andar até aqui. Lá, dá a volta, andar até aqui. Vocês vão seguindo, beleza? Eu vou falando com o pessoal. Fechou. Então assim, vai lá, vai ter um cara lá com a água na mão. O que era, não era muito comum, era um sinal muito específico. Por quê? Porque não era comum que homens... A pessoa era meio machista, tá tudo bem naquela época, tá, gente? A gente evoluiu. Mas não era comum que homens caminhassem com as bacias de água, buscassem água. Essa era uma função atribuída à mulher daquela época. Então, um homem com uma bacia de água não é essa daí não, Jesus. Pelo amor de Deus. A água, que tá com a água. Isso aí tá vazia. Tu botou água aí dentro? Desculpa, é jarro. Eu que errei. Só faltou a água. A jarro com água. E aí ele tinha botado a água, Jesus. Glória a Deus. Foi eu. A instrução foi errada. Eu também sabia. Então a gente vai vendo como é que vai ser ao longo da história. Amém? Então ele vai seguindo lá. E era nada comum. Então um homem com jarro na mão era uma coisa muito específica. Eles saberiam quem era. Então ele vai seguindo o cara. E os caras vão chegando no lugar.
E diz a palavra, não se explica muito bem o porquê, esse lugar já estava preparado para receber uma ceia. Nós não temos com clareza isso na Bíblia, mas podemos imaginar de forma teatral, como o autor, por exemplo, da série que eu mencionei, The Chosen, imaginou que esse homem já estava ali sendo inspirado por Deus para receber Jesus, amém? Aí você fala assim, nossa, vocês me seguiram? Aí Jesus manda ele falar um negócio para ele, né? Fala assim, ó, o mestre disse que era para te encontrar aqui, um negócio assim mais ou menos. Aí você deixa o jarrinho, você preparou tudo, tua parte acabou. Essa foi essa, tá bom? Aí vocês chegaram aqui, aí vocês vão lá, e Jesus fala, pode ir lá um pouquinho, daqui a pouco vocês voltam. Aí eles vão preparar, vão comprar as coisas, vão fazer. E qual uma coisa que eu acho super interessante? Deixa eu pensar em algo com vocês aqui, amém? Eu vou falar de uma figura, mas você não vai imaginar a figura em si, mas o cargo, a importância do cargo dela. Porque tem gente aqui que não gosta do Donald Trump. Amém? Sempre tem. Tem gente que não gosta do Lula, não gosta do Bolsonaro, você tem as suas preferências. Mas eu estou falando assim, da autoridade, do poder desse lugar, da honra que é ocupar esta cadeira. Amém? Você imagina aqui, Rafa, que você, como militar, foi convidado a caminhar próximo ao presidente dos Estados Unidos. Como é que você vai se sentir? Honrado. Porque você, como militar, né, uma das maiores potências militares do mundo, você vai falar, pô, vou aprender muito com esse cara durante 3 anos. Você vai fazer parte do governo. O governo já começou há 1 ano, você vai fazer parte dele, compor durante 3 anos. E ao final desses 3 anos, depois de ter recebido os maiores ensinamentos militares da sua vida, as maiores inspirações que alguém poderia ter te dado, os maiores insights, as maiores chaves hermenêuticas, as maiores respostas de revelação que alguém poderia ter te dado. Esse cara te convida para um banquete. Você vai sentir como? Honrado. Mas você vai imaginar, Rafa, você como um bom servo e discípulo desse cara, que você vai promover o banquete e esse cara vai chegar na hora de comer só. Sim ou não? Alguém aqui consegue imaginar o presidente dos Estados Unidos preparando com a sua mão uma ceia e te convidando para participar? Porque se a gente fala sobre uma mesa comum, essa imagem ela fica um pouco deturpada, distante da realidade. Por quê? Porque eu tenho amigos, eu vou chegar para o Patrick, que é meu amigo, e falar assim, pô, Patrick, vai lá em casa, cear. O Patrick e eu estamos na mesma posição do ministério, estamos no mesmo lugar de amizade, estamos no mesmo lugar da vida, os dois têm 2 filhos. É muito equiparado. Então, o que ele vai imaginar? Eu vou levar um suco. Vou levar um sorvete. Pastor, leva um sorvete para acompanhar? Sim ou não? Igual eu perguntei lá para o Tade, graças a Deus não precisava levar nada, só levei a fome. Mas eles tinham preparado tudo lá. É normal, porque quem está convidando dá banquete. Mas, nesse exemplo, uma autoridade, não era de fato uma autoridade judaica, uma coisa, uma autoridade reconhecida pelo povo ou pelo governo, mas para eles era uma autoridade, porque eles já tinham reconhecido ele como o Cristo. Então você imagina, irmão, até o momento, já se passaram 3 anos, eles já haviam reconhecido ele como Cristo, já haviam visto os milagres, já estavam experimentados, já estavam completamente convencidos de que aquele ali era, de fato, a maior autoridade do mundo. Sim ou não? Fato é que até esse momento na história, eles ainda ficam, mesmo tendo ouvido tudo, discursos, as parábolas, mesmo tendo ouvido tudo, a revelação completa do motivo pelo qual ele viria, como seria esse tal reino, ela não estava tão clara. Então, até aquele momento, eles ainda estavam esperando que ele se revelasse como um grande governante. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Era como se eles reconhecessem que Jesus era o presidente de uma grande nação, eles ali, e mais ninguém reconhecesse isso. E o que você, com muita expectativa, está esperando que o seu mestre faça? Se revele como o que eu já reconheci. Sim ou não? Então, eles olham para esse cenário e falam assim, vamos preparar.
já é o terceiro ano, provavelmente provavelmente não, com certeza, já tinham tido 2 experiências de Páscoa com Jesus, dentre as quais nenhuma delas seria como essa seria. Então eles já estavam ali com expectativa. Cordeiro, cerimônia, vamos cantar uma música, tal, toca no vinho, tem aquele negócio, Jesus vai tocar o barco porque ele é o mestre. Mas o mestre da família, o rabino, o professor daquele grupo, ele chegaria para ser o ápice do momento. Tudo já estaria posto no seu lugar. Mas é nesse momento da história da humanidade, nessa ceia, nessa mesa, nessa sala, que Jesus revela o verdadeiro motivo de por que ele veio e como seria o seu reino e como seria daqui para frente. Então, nesses 4 domingos de junho, nós vamos falar sobre isso. Amém? Eu estou com muita expectativa. E você? Então, eu estou aqui representando de forma figurada e muito distante Jesus. Amém, irmão? Para deixar claro, né? Porque senão o pessoal vai para a internet e fala assim, olha, falou que é Jesus. Amém, irmão? Então, nesse primeiro domingo, eu tenho um título que eu dei de A Mesa que Traz. É a mesa de Jesus que traz para perto. A mesa que traz. Ó, tem até arte. Pode apagar a luz aí para o pessoal ver direito. Esse negócio é muito ruim. Isso. Obrigado, gente. Vocês são maravilhosos. Sem vocês, eu não faria nada disso. A mesa que traz. Você é, diga assim para essa pessoa do seu lado, você é convidado de Jesus. Nós vamos falar sobre graça, receber. Amém? É um convite que Jesus é o anfitrião e ele é a maior autoridade, mesmo sendo a maior autoridade e anfitrião, é ele que vai servir você. Isso é transcendental, irmão. Como eu disse, se nós estivéssemos no mesmo lugar, você não ia achar essa matemática absurda. Você ia achar, ele é um bom anfitrião, está me recebendo bem. Ainda que eu não tivesse servos ao meu dispor, empregados, que nos servissem, você imaginaria que como um bom anfitrião eu ia fazer de tudo para servir você, para você ficar confortável, para você se sentir ambientado, para você ficar feliz com a presença, para você se sentir honrado. Mas num cenário onde você não está sendo convidado por mim, Jesus está convidando você, ou a maior autoridade. Você imagina, irmão, você que trabalha aí na sua empresa, o dono da sua empresa, se você trabalha aqui numa multinacional, dê um glória a Deus aí. Poucas pessoas, vou orar para que mais pessoas trabalhem multinacionais aqui, amém? Por isso que o dízimo está baixo, ó. Jesus, prospera essa galera, Jesus. Olha só, você trabalha na multinacional, sei lá, fala o nome de uma multinacional aí conhecida. Coca-Cola. O gordinho já pensa em Coca-Cola, né, cara? Eu e você, a gente... Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Imagina, o dono da Coca-Cola é uma multinacional, está em quase todos os países do mundo, amém, irmão? Você imagina o dono, nem sei quem é o dono, mas você imagina o dono da Coca-Cola convidando você, supervisor de marketing, para uma ceia na casa dele? Sim ou não? Esse é o cenário. Que talvez, irmão, o cenário estava distante porque você ainda não tinha imaginado Jesus nesse lugar. Porque Jesus era tão simples, tão amoroso, tão empático, tão altruísta, que você até nem tinha feito essa equiparação, mas hoje essa revelação chegou na sua vida. O autor da fé convidou aqueles 12 para um banquete. Aleluia. E esse banquete está estendido a cada um de nós nessa manhã. Amém, irmão? Então imagina aqui que Jesus estava aqui, não somos 12, somos 200, e ele chamou todo mundo para esse banquete, e eu e você cearemos com ele nessa manhã. Amém? No segundo domingo, primeiro domingo, a mesa aqui traz, você está anotando? Segundo domingo, a mesa aqui transforma, porque depois de trazido está certo? Depois de trazido para perto, você é transformado por dentro. No segundo domingo falaremos sobre o meu e o seu caráter. Amém? No terceiro domingo, a mesa aqui transborda, porque depois que você é chamado para perto, depois que o seu caráter é moldado, você frutifica. E o fruto da sua vida não é para você, é para o outro. Então você transborda. Você até se alimenta do fruto, porque Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Mas você também
Transborda. Deus nunca vai te dar a medida da sua vida. Isso não é palavra coach. Isso é Bíblia. Deus sempre irá transbordar. Multiplicação de pães e peixes, multiplicação do azeite. Deus sempre vai fazer os que pediram saciados, para que saciados e transbordados saciem outros. Amém. Amém, irmãos? Esse é o motivo do milagre se estabelecer na minha e na sua vida. Não é palavra motivacional, irmão. Não é palavra de teologia da prosperidade, não. É Bíblia. A Bíblia nos garante que eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais. Efésios vai dizer isso. Nas regiões celestiais, para mim. Isso se chama egoísmo. E Deus não é egoísta. Por que transborda, pastor? Porque simplesmente Deus poderia transbordar, encher a todos nós. Sim ou não? É por isso que alguns irmãos acreditam na eleição, acreditam na intencionalidade de Deus escolher uns ou outros. Faz até sentido, sob a ótica rasa da palavra, eu pensar que Deus escolhe, porque eu vejo uns abençoados e outros não. E não é pela métrica da bênção no bolso, é pela métrica da vida abundante, amém? Abençoado no sentido de regozijante, independente do que tem no bolso. É Paulo falando sobre alegria na prisão, amém? Então, uns parecem satisfeitos com a vida, alegres com a vida, e outros não. Então faz sentido eu pensar que uns foram escolhidos, eleitos, outros não. Sim ou não? Mas o ponto central é que aqueles que foram escolhidos e eleitos, sob a ótica bíblica, devem transbordar, para que, tocando naquele que ainda não foi, o convença do pecado. O Espírito Santo vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Então a graça é para todos, mas ela se manifesta através de alguns. Você está comigo, irmão? Jesus é o autor da fé. Ele é a graça encarnada. Ele libera o banquete. Alguns comem, transbordem outros, e os outros vão comendo mais desse banquete. Até que todos nós, no dia da sua glória, estejamos juntos, sentados nessa mesma mesa. Sempre foi uma mesa. Sim ou não? O salmista vai dizer lá atrás, em Salmos, no capítulo 23, versículo 5, preparas uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. Esse texto é um texto profético, porque ele fala exatamente desse momento na história. Jesus está sentado com uma mesa preparada, junto com traidores e os seus discípulos. Sim ou não? Preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Cálice representa alegria. Jesus sabe que vai ser preso, mas é o maior momento de alegria da vida dele, é esse. Depois desse momento é o Getsemane, onde ele vai suar gotas de sangue pelo que ele vai passar. E não é pelo que ele vai passar em morte de cruz, é pela separação dele com o Pai. Ele já está aflito, pensando que o pecado do mundo seria imputado a ele. E uma vez o pecado imputado a ele, ele seria separado do seu Pai. Mesmo sendo homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, ele carregou o pecado do mundo no seu corpo, flagelado, morto, morte de cruz, envergonhado. Foi ao inferno 3 dias. Sim ou não? E ao terceiro dia, ressuscitou. Mas nesse momento ainda não era o Getsemane, onde ele está pensando na separação. Nesse momento é um momento de alegria, porque se o salmista disse, X anos atrás, que esse momento Jesus estaria transbordando de alegria com o seu cálice, imagina no dia que ele acontece. Você imagina, irmão, você recebe uma promessa aí. Ó, vai chegar um dia que você vai ser promovido. Quando? Não sei, daqui a 20 anos. Irmão, você vai ficar com aquela expectativa, vai trabalhar, vai fazer, vai viver, vai acontecer. Mas no dia da promoção, irmão, ninguém te segura. Sim ou não? Sim. Você vai acordar assobiando, a mulher vai perguntar, o que foi? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Que dia, menino? Você lembra? 20 anos atrás, quando eu entrei na empresa, o patrão falou que ia me promover. Chegou o dia! Aí você vai levantar, nunca levanta antes, é sempre a mulher que levanta antes, arruma os meninos, faz tudo, você só levanta para sair. Hoje você vai levantar, vai fazer
Café da manhã como se você fosse o Masterchef, parecendo um filme da Disney, quebra o ovinho, joga pro alto, pega na frigideira. O que está acontecendo? As crianças perguntam, papai, o que está acontecendo? Hoje é o dia, vou ganhar R$200 a mais agora. Que a realidade de muita promoção, né? Saiu o novo salário mínimo, uau, quanto? R$87,90. Seria trágico se fosse cômico, amém, irmão? Ou cômico se não fosse trágico. Glória a Deus. Então, o cálice desse dia de Jesus está transbordando no terceiro domingo, quarto e último domingo, a mesa que testemunha. Porque uma vez chamado para perto, uma vez com caráter transformado, uma vez transbordante em alegria, você passa a dar testemunho. Fazer academia. Glória a Deus. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Quando isso vai acontecer? Lucas capítulo 22, versículos número 14, 15, e eu vou ler também o 17 com você. Eu estou lendo aqui a Nova Almeida atualizada. Se você quiser me acompanhar, se você não tiver essa versão, a pessoa vai jogar no telão, eu acho. Não? Não vai, né? Então, acompanha aí, pela fé. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. E os apóstolos estavam com ele. Traz a mesinha para mim que eu esqueci a mesinha. Deixa esse negócio branco aí, por favor. Vamos representar, eu sei que você viu lá a pintura, não sei se é Da Vinci ou Picasso, não sei quem fez aquilo, mas você viu uma mesa retangular, grande, todo mundo sentado no mesmo lado da mesa, aquilo ali era um quadro, meu irmão? Talvez você estivesse imaginando a figura central, e bota no meio assim. Mas vamos fazer a nossa mesa aqui, baixinha, para todo mundo conseguir enxergar, amém? Então, olha só, presta atenção, apóstolos, discípulos nesse momento, né? Chegando a hora, vocês já organizaram tudo que eu mandei, hein? Beleza? Só tá nós três. Lembra que essa equação, nós três. Vocês que me ajudaram, foi só isso. Tinha mais 10 além de vocês, amém? Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. Vocês já estão sentados. Jesus estava fora da mesa. Jesus se pôs à mesa. A Judas está falando com os caras. Não, vou chamar Judas aqui não. Brincadeira, tem que ter o Judas. Quem se habilita aí a ser o Judas aí? Eu preciso de um voluntário aí. Viu? Que aqui eu tenho representando 2 líderes. Eu vou ter que te trocar. Tu era quem mesmo? João? Então vou deixar João. João tem uma leitura muito boa desse momento. Pedro faz essa confusão. Eu vou trocar, vai ser outro Pedro. Então, por favor, escolhe alguém da equipe pastoral para assumir o seu lugar. Homem. Cadê? Tinha que ser. Cadê? Vai lá. Obrigado, Fábio. Uma salva de palmas para o Fábio. Preparas uma mesa para mim, já vi isso. Chegada a hora. Então, imagina que além dele estão todos os outros aqui. Pegou? Esses 13 e os outros 9. Todo mundo na mesa com a gente, amém? Amém. Obrigado, vocês são muito inteligentes. Jesus se pôs à mesa. E os apóstolos estavam com ele. Versículo 15. Então Jesus lhes disse. Olha o que vai acontecer aqui. Jesus vai lembrar-se do dia do salmista que escreveu Salmos 23, 5. Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Você entendeu isso, irmão? Jesus estava ao longo dos séculos e das eras animado com esse momento. Porque esse momento era a inauguração da nova aliança.
Amém, irmão? Sim ou não? Versículo 17. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam com vocês. Cadê o negocinho de vinho? De suco? Não tem suco lá. Eu também não pedi, né? Então vai ser um cálice de café. Chegou esse momento, eu estou muito animado com esse momento. Eu esperei a minha vida inteira, a vida contada de dias e a vida na eternidade, por esse momento para estar aqui com vocês. Nossa, como eu estou animado, como eu estou feliz. 3 anos já, né, galera? 3 anos, muita história, muita luta. Lembra? Lembra de Pedro falando besteira? Nossa. Lembra de Tiago e João aquele dia no barco? Nossa. Rapaz, Pedro de novo. Vou falar de Pedro, porque Pedro foi o que mais causou nesses nossos 3 anos, né? Você lembra quando Pedro estava lá pescando a noite toda, tadinho? Não via nada. Oi? Tá até bronzeado. De tanto que pescou, não tinha nada. Eu cheguei lá para ele, falei: Pedro, joga do outro lado. Ele: vamos jogar do outro lado para tu ver. Não tem nada aqui não, vai jogar do outro lado. Ih, tem peixe. Lembra, gente? 3 anos de história, mas deixa eu falar. Vai dar ruim. Agora é o momento. Não, Jesus. 3 anos para isso? Não, eu estava achando que você agora ia se manifestar o poderoso Rei da Glória. Não, vou morrer. Vai morrer nada. Perto de mim, morrer não vai. Por quê? Isso demonstra que eles ainda não tinham entendido. Vai morrer, eu vou ter que sofrer. Sofrer não. Tem até um traidor aqui. Quem é? Você percebe a confusão? Eles perturbados com esse momento. Por quê? Porque nesse momento da história, Roma está escravizando, mas dominando o povo judeu. Sim ou não? Você já sabia disso, amém? Roma, diferente de outros líderes globais, não estava escravizando, mas eles dominavam tudo. Eles dominavam o território, dominavam as finanças, dominavam o comércio, dominavam as casas. Eles faziam o que eles queriam. Era um domínio, mas um domínio amigável. Toca aí, faz o que quiser, me paga o imposto. Se você pagar o imposto, tá tudo certo. Impostos altíssimos, uma coisa horrorosa, mas era um domínio, que eles não poderiam se desdominar. Então, o que o povo está, já há 400 anos do último profeta, esperando? Sendo toda a narrativa do Velho Testamento uma narrativa de um salvador, libertador. O que eles estavam esperando? Um estadista. Uma pessoa que se levantasse e acabasse, naquele momento, com o domínio de Roma. E aí me faz sempre pensar na minha vida e na sua vida, porque às vezes na minha e na sua vida, eu estou esperando uma causa, uma resolução de uma causa que seja mais agradável ao tipo de coisa que eu desejo que seja promovido, como eu quero. E com Deus, não é assim. Às vezes eu e você estamos vivendo uma vida de aflições. Eu nunca vou lembrar de estar esse negócio, né? Uma vida de aflições, e eu estou esperando que uma solução aconteça da maneira que eu desejo que ela aconteça. Que Jesus se apresente como um governador, como um triunfante, como um poderoso que vai aniquilar as obras do diabo no meu trabalho, as obras do diabo no meu casamento. Jesus se manifesta porque essa mulher dentro de casa está endemoniada. Esse homem é um frouxo, vagabundo, não sai do sofá, Jesus. Se manifeste como um guerreiro aqui. Só que o exemplo de Jesus, na ceia de Cristo, na última ceia, foi diferente. O problema é que eu e você ainda estamos esperando uma postura de Deus que Ele nunca nos prometeu. E aqui Ele nos prometeu, nós não queremos cumprir. Jesus ensina o modus operandi. Eu quero outro. Essa é a resposta, irmãos, do porquê muitos de nós não vemos resultados na nossa vida. Porque nós queremos aplicar a teologia coach, mas não queremos aplicar a teologia do serviço. Todos somos líderes. Imagina isso, que cenário. Todo mundo águia. Águia voa com águia. Fique de pé aí, irmão. Se você pode. 1 segundo. Se você pode. Se você estiver com o bebezinho no colo, está liberado. Ou grávido. Ou se você também não quiser levantar, levanta. Começa aí a bater asa, irmão. Vai, irmão, vai, irmão, vai. Me ajuda aqui, eu estou teatral hoje.
Vai, bate asa! Asa, né, cara? Tá parecendo um pinguim, Edu. Bate asa! Águia voa com águia! Imagina esse corte pra internet. Águia voa com águia! Olha o pastor da teologia coach. Pode sentar. Você imagina, irmão, se todo mundo aqui fosse apóstolo. Todo mundo enviado, ninguém fica. Todo mundo abrindo igreja de uma pessoa só. Se todos aqui fôssemos pastores, todos mestres, todos apóstolos, todos evangelistas, todos povo, sem líder. Alô? Essa é a graça do evangelho, irmãos. Deus organizou tudo da forma que Ele quis, de acordo com o talento que Ele mesmo te deu. O talento não é seu, para que você não se soberbeça. Mas é um talento, você tem. Você está desenvolvendo a a multifacetada graça da igreja de Cristo, de acordo com aquilo que o Senhor nos capacitou. Essa mesa aqui era uma mesa muito diferente, pensa comigo. Pedro, impetuoso, enérgico. João, apaixonado, romântico, poético. João era tão apaixonado que ele vai dizer sobre si que ele era o discípulo amado. É igual Moisés escrevendo o Pentateuco. Moisés escreve lá, e o menino era lindo. Alô? Romântico. Sim ou não? Lucas, que não era um dos 12, mas tinha uma linguagem mais médica, porque era um médico. Mateus, um cara provavelmente extremamente dotado de capacidade de raciocínio lógico, porque era como é que é o nome daquele negócio? Cobrador de impostos, acostumado a lidar com dinheiro, com valores. Diferentes, irmãos. Cada um, olha, o evangelho, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, escritos de formas diferentes, falando sobre a mesma coisa. Mateus, Marcos e Lucas, em sinergia. João, mais poético, mais apaixonado, escrevendo sob uma ótica que nenhum dos 3 escreveu, anos depois dos primeiros terem escrito. Diferente, irmão. Trazendo para nós a revelação plena de quem foi o Cristo e como Ele caminhou nessa terra. Sim ou não? Glória a Deus. Então essa mesa, ela tem 3 movimentos, e eu queria falar sobre esses 3 movimentos com você, se eu conseguir, nos próximos 5 minutos. O primeiro movimento é o movimento da graça. Que eu já falei, então vai ser mais rápido. É o movimento onde Jesus prepara essa mesa para estar com os seus discípulos. É o movimento que Ele, mesmo sendo a maior autoridade, se revela como um principal servo. Sim ou não? É o movimento da graça. A mesa foi preparada antes de você existir. Porque a Bíblia fala que o Cordeiro Santo já estava morto antes da fundação do mundo. E eu lembro sempre, irmãos, do texto que está lá em Lucas, capítulo 15. É um texto que eu falo muito. A Karen vai falar, nossa, tu vai falar isso de novo? Eu já ouvi 35 vezes, que é a parábola do filho pródigo. Eu não vou falar sobre ela agora, tá? Mas geralmente, o pessoal do grupo sabe também, porque na última ministração, você estava lá, né? Sim. Eu falei que a gente coloca a ótica desse texto sobre o filho pródigo, porque o próprio título diz isso. Mas esse título ele não foi dado por quem escreveu o texto, nem por Jesus. Esse título foi colocado anos depois para nossa organização, assim como os números, capítulos e versículos, sim ou não? Porque eu posso extrair desse texto todo o conhecimento desse texto, mesmo que eu entenda que Jesus estava dando foco ali, no filho pródigo. Mas eu também posso pregar esse texto, por exemplo, sob a ótica do filho que ficou. Sim ou não? E aí eu quero pregar de forma poética sobre a ótica do terceiro filho desse texto. Mas, pastor, para com heresia. O texto vai começar a dizer, havia um homem que tinha... Não estou falando heresia, não estou acrescentando o texto. Eu quero apenas trazer uma visão poética daquilo que o texto também está dizendo, no momento que o filho pródigo volta. Amém, irmão? Ele fala sobre uma terceira figura, que para nós representa um filho
que nem tinha se apresentado como filho ainda. Porque o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo ainda não tinha se revelado como filho. O próprio texto vai narrar 2 filhos, porque esse cordeiro que foi morto nem era considerado pelos olhos deles como filho. Os próprios discípulos que durante a vida inteira falavam sobre Páscoa, cordeiro, sangue no umbral, não tinham entendido o sacrifício do cordeiro no filho. Por quê? Porque ainda estavam esperando um governante. Quando nessa mesa ele se apresenta como a refeição principal, a ficha deles cai. Porque até então, eles estavam esperando que Jesus batesse com as mãos na mesa e dissesse: agora acabou com tudo, chegou a hora, preparei vocês por 3 anos, vamos rebentar geral! Ele fala isso através do texto de Lucas. Até agora vocês estavam com sacolas. Deixem suas sacolas e peguem suas espadas, sim ou não? É por isso que Pedro estava com espada. Nesse momento, Pedro falou: levanta aqui, ó, quer espada? Toma 2. Pedro era fogo, cara. Aí Jesus, ele acabou de falar, olha isso, olha os ensinamentos. Ele acabou de falar, depois você lê Lucas, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele acabou de falar: deixem suas sacolas, peguem suas espadas. Por quê? Porque o cenário mudou. O cenário aqui de ensino, todo mundo quietinho, monte, peixe multiplicando, barquinho, tempestade de cacau, mudou. Agora é perseguição. Então deixa a sacola dessa peregrinação e pega a espada, porque agora vocês vão ser perseguidos. E vai chegar um momento que a espada precisará ser usada para defender a causa. Aí Pedro, toma 2 espadas, ele, basta! Jesus fala o texto. Não é agora. Presta atenção, Pedro, segura a onda. Só segura a espada e vamos. Sim ou não? Você não sabe, você não leu o texto, eu estou dizendo. Tomara que você pesquise depois como os crentes de Berea faziam. Amém, irmão? E aí é um momento de muito amor. Jesus está falando, João vai dizer no capítulo 17, versículo 24. Pai, quero que onde eu estejam também comigo estes. É um momento que ele está orando, está dizendo, está falando sobre o ministério dele, está orando pelos discípulos, está orando por como vai ser, pelo período da igreja, por todos os próprios cenários. E aí, por que eu lembro do texto de Lucas, capítulo 15? Porque quando o pai... Lembra do cenário? Filho pródigo, tá lá na sarjeta, gastou tudo com meretriz, com prostituta, com as coisas erradas, com jogo, com bebedeira. Ele pensa, tá comendo comida de porco, ele pensa, eu tô comendo isso aqui à toa. Porque se eu voltar lá e eu pedir pro meu pai, nem para ser filho não, para ser servo, eu vou ser bem tratado. Porque os servos do meu pai comem melhor do que eu tô comendo aqui. Eu vou lá. Por quê? Porque o filho estava fora, mas não tinha esquecido do pai que ele servia. Ele estava com o corpo fora, mas o coração dele ainda estava dentro. Ele sabia quem era o pai. Ele chega lá, tem um filho lá, que é o filho que ficou, que ele estava dentro, mas com o coração fora. Porque ele fala assim, esse teu filho aí gastou tudo, agora você vem, faz uma festa para ele, mata um novilho para ele, dá roupa para ele. Eu estive aqui todo dia com você, o que o pai fala? Filho, esse teu irmão estava morto e reviveu. Você estava comigo aqui. Você poderia usufruir desse cordeiro, dessa mesa, desse banquete, desse vinho de alegria, desse pão que é o meu corpo todo dia. Você faz parte dessa aliança. Para de crentes de pensar sobre como os outros estão se comportando no mundo. E mundo, para de... Mundo não, para não, mundo tem que lembrar. Mundo, lembra quem é o seu pai, lembra do pão, lembra do sangue, é para você, a mesa está posta. Só que aí ele vai lembrar de um que nem estava sendo tratado como filho. Ele fala para o servo, olha meu filho lá, ele está voltando para casa, ele estava morto e reviveu, o meu sangue está voltando. Faz o seguinte, pega a roupa de filho, pega o anel de filho, pega a sandália de filho, pega o cordeiro que já estava separado. Porque o pai já estava na expectativa. E o cordeiro, que era o filho, já estava também, lá em Salmos 23. Olhando para o futuro e vendo a ceia. Mas os anjos podiam estar perguntando para Jesus assim, Jesus, tu sabe que tu vai se arrebentar nisso aí, né? Aí, estou, né? Parafraseando aqui. Viajando na maionese com você. Jesus fala, eu sei. Jesus, eles vão te pendurar na cruz.
eu ouvi Jeová conversando com Gabriel. Aí Jesus fala assim, vale a pena. Jesus, nessa ceia aí que tu está com expectativa de participar, eu não queria te contar não. Mas tu é o prato principal. Jesus fala assim, eu sei. Isaías no capítulo 6, vai acontecer algo muito importante. 5 ou 6, não lembro agora de cabeça. Isaías já estava cumprindo o seu ministério na terra profético. Então não faz sentido que no 5 ou no 6 ele faça a declaração que ele está fazendo, senão prefigurando Jesus Cristo. Então ele já está no ministério e ele fala numa conversa com Deus, ele diz, envia-me a mim. Você lembra disso? Deus vira para Isaías e fala assim, a quem enviarei? Isaías se levanta profeticamente na figura do Cristo naquela estação e diz, envia-me a mim. Então, meu irmão, desde antes da fundação do mundo, essa mesa já estava preparada. Desde antes do Éden, essa mesa já estava posta. Siga o cara com a jarra, eles vão te levar para o lugar que já está preparado. Alô? Abraão, pega o filho da promessa e sobe, porque o sacrifício já está preparado. Ei, povo, matem um novilho, ceiem entre vocês, comemorem, porque vocês serão libertados, mas pega o sangue e passa na madeira, porque esse sinal é o sinal para o anjo da morte não tocar na sua casa. Toda a narrativa bíblica culminava nesse momento, porque a mesa já estava preparada. Amém. A mesa já tinha o seu anfitrião, a mesa já tinha o povo e a mesa já tinha a refeição principal. A diferença de outras mesas que eu e você participamos é que o anfitrião também era a refeição principal. Sim ou não? Segundo movimento do serviço. O anfitrião se torna o servo. Nós não sabemos como funcionou essa matemática, mas pela leitura dos textos em separado, nós conseguimos encaixar como isso aconteceu. Por quê? Porque Lucas vai dizer que havia uma discussão na mesa. Sim ou não? Lucas capítulo 22, verso número 27. Pois qual é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Ou seja, lá existiam pessoas que estavam à mesa e talvez alguns criados servindo. Sim ou não? Eles estavam olhando isso, lembraram-se do reino de Deus, esse reino que eles estavam achando que Jesus Cristo ia bater na mesa ali e arrebentar com tudo até esse momento, ainda essa era a ótica deles, e eles estão pensando, qual é o maior? O que está sentado na mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, eu, porém, estou no meio de vós, como aquele que serve. Já João não vai falar dessa discussão, mas vai falar de algo muito poderoso que acontece. Deixa eu achar o texto aqui para ler com você. Hã? Glória a Deus. É João 13. Achei. João capítulo 13, versículo número 3. Sabendo Jesus... Grava essa informação, vou te dar um segundo para ruminar tudo isso. João capítulo 13, versículo 3. Você tá com chulé, né? Pega um desodorante aí, pega um talco aí pro menino. João 13, 3.
sabendo Jesus... Você imagina, Lucas narra a discussão, João vai narrar o lava-pés. Então, nós conseguimos encaixar de que Jesus fez esse momento nesse momento, após a discussão, porque eles não sabiam, nesse momento, quem era o maior. Eles estavam discutindo se no reino de Deus quem seria o maior. Eles estavam entendendo ali qual era esse reino, como era a matemática disso, como se dariam as próximas cenas, o que Jesus faria, como ele se levantaria como rei, como ele acabaria com o domínio de Roma, como ele resolveria todas aquelas problemáticas, e Jesus vai responder nesse momento da discussão da seguinte maneira: sabendo Jesus que o Pai tudo lhe havia dado nas mãos, levantou-se da ceia. E o texto vai dizer que ele retira a roupa de rabino, eles estão discutindo, não é, meu irmão? Nesse momento, provavelmente, o rabino levantou, eles ficaram olhando para ele, prestando atenção. O que esse cara vai fazer agora? É agora que ele se levanta. É agora que ele arrebenta com tudo. Judas ainda está aqui, meu irmão. Judas está aqui, o discípulo amado, Pedro, todos os outros, está todo mundo junto. Está todo mundo junto aqui, com todo tipo de dificuldade. Amém, irmão? Nessa mesa aqui de Jesus, havia todo tipo de dificuldade. Havia gente que estava lidando com pornografia, tinha gente que estava lidando com imoralidade, tinha ladrão, tinha gente que batia na mulher, tinha... Aqui nessa mesa de Cristo, todo mundo era convidado para vir do jeito que estava. Arrogante, mentiroso, ladrão, avarento, perseguidor de igreja. Do jeito que as pessoas estavam, elas eram convidadas. No segundo domingo, nós vamos falar da transformação dessas pessoas. Porque não é para chegar do jeito que está e permanecer a vida inteira assim. Jesus nos chama para nos transformar. Mas sob a ótica desse primeiro domingo de ceia, eles todos estavam convidados da maneira que eles estavam, com os pensamentos deles, sob a ótica deles, com a narrativa deles, com os problemas deles, com as dificuldades deles, e talvez você consiga agora, nesse momento, lembrar aí o que é que te causa dificuldade, o que te distancia de Jesus, o que você acha que mais te joga na casa do crente carnal, o que mais equipara você a um crente distante de Deus. Talvez você consiga se lembrar de alguma coisa aí que seja a sua dificuldade. Fato é que mesmo com essa dificuldade, Jesus está te chamando nessa manhã a sentar à mesa. E quando você estiver discutindo aí, quem é o maior, fulano ou ciclano, quem sabe mais de Bíblia, quem ora melhor, quem fala melhor, ai, será que eu sou daqui, de acolá? Será que eu faço isso? Ai, esse líder, ai, eu queria ter um líder igual o seu, porque o meu líder, menina, tu não sabe, ele grita comigo, ele manda mensagem no WhatsApp reclamando. Alô? Jesus levanta na discussão. Nesse momento, provavelmente, um silêncio na sala. Eu vou mostrar para vocês como é ser o maior no meu reino. E aqui, propositalmente, eu pedi, propositalmente não, foi no flow, né? Mas propositalmente, nós temos aqui a representação de um membro da equipe pastoral, de um líder da Igreja United de Bela Vista e de um voluntário. A organização do que nós fazemos aqui, ó, tu fez negócio com as mulheres, sujou o negócio todo. A organização que nós fazemos aqui, ela exige de nós que haja uma organização hierárquica. A palavra conta que Jessé era o sogro de Moisés. Jessé estava vendo Moisés trabalhar na condução, na liderança do povo. Ele se levanta e fala assim: irmão, Moshe, se tu continuar nessa pegada aí, tu vai morrer. Então separa no povo líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 10, de acordo com a capacidade de cada um. Jetro, obrigado. Jetro, quem eu falei que era? Vocês não estão nem na Bíblia, hein? Separa aí líderes de 100, de 1000 e de 10, para que haja organização, para que você consiga atender todo mundo.
Foi Deus, eu quero lembrar vocês que foi Deus que instituiu pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, profetas. Sim ou não? A Bíblia chama de dons ministeriais. Quem dá o dom? Então, o dom é de quem? Quem inventou? Foi Deus que fez arcanjos, querubins, serafins. Sim ou não? Foi Deus que representou a sua autoridade através de um trono nas mais altas nuvens. É a Bíblia que diz que há um trono à direita de Deus, onde Jesus está sentado e juntamente com ele, seus filhos, a igreja. Sim ou não? Há uma hierarquia no céu, sim ou não? A terra espelha o céu, sim ou não? A dimensão celestial, espiritual, espelha a dimensão natural, sim ou não? Assim na terra, como é no céu. Seja feita a tua vontade. O que ligares na terra, será ligado? Sim ou não? Não fomos nós. Agora, existem líderes que abusam disso? Com certeza. É a temática do que nós estamos falando? Não. Eu estou falando de um ensino onde o líder é o primeiro a servir. Quem inventou isso? Pastor Vini em Bela Vista? Não. Jesus, há 2026 anos atrás. Ele acaba com aquela discussão futurista, profética, teológica. E aí, um detalhe importante. A história conta que quando as pessoas chegavam, porque era uma região desértica, e tinha muita areia, terra pisada, eles chegavam com os pés sujos, porque eles não usavam New Balance. Eles usavam sandálias, amém? E aí era comum, igual você faz hoje em dia, chegar da rua e tirar a sandália. Comumente, você chegava da rua, a primeira coisa que você fazia era tirar a sandália. Mas como os pés estavam com sandália, não tinha meia, não tinha proteção, era para ter cortado a unha, né? Tira a meia também, por favor. Como não olha para o pé deles não, gente, que já estão nervosos, já vi que a desgraça está pronta. Era comum porque tirou a sandália, tirou esse excesso de sujeira, mas o pé ainda estava sujo por causa da poeira. Para de olhar o pé dele, menino. Ali, está se esticando para olhar o pé. Era comum. Então, nesse dia em específico, estava tudo tão atribulado que até esse momento, ninguém tinha lavado o pé de ninguém e ninguém tinha oferecido água para ninguém. E o que Jesus está dizendo, assim que ele começa esse momento, é Jesus, sabendo o que Deus tinha colocado nas suas mãos, ele se levanta. E o que Deus colocou nas mãos de Jesus? Serviço. Que é o maior exemplo de liderança que eu e você poderíamos ter. Amém, irmãos? Então, nesse momento, junto com os meus irmãos, na verdade, eles estão representando vocês, e depois desse 1 ano de pastores dessa casa, com muita honra, muito orgulho, eu queria honrar vocês lavando os pés de todos vocês, representados por eles. Amém? Porque sem uma equipe pastoral, como nós temos, sem um time de liderança, que graças a Deus nós temos, e sem o voluntariado dessa casa, irmãos, não tem como fazer o que Deus nos mandou fazer. É impossível. O homem que acha que as coisas que acontecem porque ele está fazendo, ele não entendeu a temática de Cristo. Porque, na verdade, irmãos, eu não estaria fazendo nada aqui sem a presença de todos vocês nesse lugar. E eu vou te dizer, para a próxima estação, Deus está nos transformando esse mês. Porque para a próxima estação, que nós viveremos no Senhor, será necessário que o entendimento de serviço nas nossas vidas seja mais apurado, seja mais dinâmico, seja mais participativo. Você vai precisar buscar em Deus, meu irmão, qual é o seu lugar no chamamento de Cristo. Não é o lugar do outro, não é o lugar de destaque, não é o lugar com o microfone, é o lugar do serviço. Amém, irmão? Enquanto nossos amados pastores dessa linda equipe pastoral, de preferência os homens, pegam lá os itens da ceia, que eu deixei escondido lá no Nexus. Oi?
Você ficou com um pouquinho de água, você é voluntário, tá? Separou já a equipe, não tá tudo só. Oi? Tá. Peguei a água do pastor, que é para isso que ele serve. Enquanto nossos pastores vão lá pegar os itens da ceia, eu não sei se você reparou, mas hoje está tudo meio diferente, né? Antes vocês pegavam o cálice, o pãozinho lá atrás. Hoje, a nossa equipe pastoral vai servir vocês. Amém? Então eles vão passando aí de forma aleatória. Pode deixar, quando eles voltarem, pode falar para eles distribuírem aí, tá bom? E a gente vai... E eu vou pedir para você... Não, fica sentado, senão vai dar ruim. Cadê a toalha? A Bíblia fala, irmãos, que Jesus retirou a sua capa superior, pegou a toalha, colocou, cingiu-se da toalha, vestiu-se da toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Cadu. Em toda a minha vida, não será possível retribuir o seu serviço. Certamente me faltarão palavras para te agradecer pela tua fidelidade, pelas tuas orações e pelo teu amor. Não é à toa que a minha família e os meus filhos te amam tanto. A Bíblia fala que quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. E ainda que durante esse 1 ano você tenha sujado seus pés, é um prazer para nós poder tirar a poeira e a sujeira do ministério. Bruno, eu tenho memórias com todos os líderes dessa casa. Seria difícil aqui falar sobre cada um deles, assim como não tem como falar para nós ganharmos tempo de tudo aqui pastoral. Mas o espelho daquilo que vocês representam são os resultados daquilo que nós colhemos diariamente. A liderança dessa casa não é perfeita. Os pastores não são, os membros não são, ninguém é perfeito. Mas eu costumo dizer que no ímpeto de amarmos o Senhor, nós iremos errar tentando acertar. E se tem uma coisa que eu consigo observar nessa liderança, é a tentativa diária de acertarmos. Eu quero que você receba esse cuidado nosso. Aqui dentro. Representando que o serviço pastoral dessa casa honra a sua vida. E os pés que tão graciosamente anuncia o Evangelho. Mas especialmente você, Bruno. Eu lembro de várias manhãs onde eu e minha esposa viramos a esquina da rua Conselheiro Ramalho e eu vi você, sua esposa e seu filho recém-nascido vindo a pé, porque vocês ainda não têm um carro, né? Eu tenho essa memória. Eu tenho essa memória de só chegar primeiro que você, porque estou dirigindo um carro e você andando. Um dia eu estava sem a Karen e eu parei para vocês entrarem. Você lembra disso? Nessa vida não será possível agradecer totalmente aquilo que você representa para nós. Diego,
Você não é o maior voluntário dessa casa. Porque não se trata sobre tamanho. Mas certamente é impossível olhar para o nosso voluntariado e não te enxergar. Eu não consigo lembrar de um culto nessa igreja que a sua presença não tenha sido marcante. E nós, como seus pastores, sabemos dos seus desafios, da sua casa, da sua família, de tudo aquilo que vocês já viveram até aqui. Vem aqui, Bia. Essa mesa aqui pra mim. Deixa. Tira essa mesa aqui pra mim. Tira isso aqui também. Senta aqui, Bia. Cuidado. Você me dá uma pra seu pé também? Ou tá muito ruim o negócio aí? Posso só fingir. Senta aqui, Bruno, pra ela. Senta aqui do lado aqui. Não, você não, Rai. Cadê o Rai? Senta aqui. Não, só pra proteger a visão. Senta aí, meu filho. Eu sei que quando a gente ama o Senhor e faz as coisas com a diligência que vocês fazem, é comum que nós nos peguemos ao longo do caminho nos perguntando por que ainda não chegamos na fase que tantos outros já chegaram. Eu vou te dizer que eu tenho 36 anos de vida e eu me sentia pronto para o ministério pastoral aos 19. Nós não sabemos o porquê. Nós só sabemos que o tempo de maturação de uns é diferente do de outros. Mas eu não quero nunca que vocês pensem que o fato dessa fase não ter chegado exemplifica o tipo e a qualidade do que vocês entregam, porque não exemplifica. Vocês são tão marcantes para nós que não é à toa que o Diego está sentado aqui. E eu sei que ele representou de forma figurada Judas, porque precisava, no texto bíblico, é lindo você ver Jesus limpando o pé de todos igualmente, do Pedro, do João e daquele que estava prestes a trair. Mas na realidade, vocês não são essa representação. Vocês são a representação de fidelidade, amor, cuidado e graça. Eu lembro que alguns meses atrás, eu acho semanas atrás, vocês me perguntaram: pastor, a gente está observando que vocês precisam de ajuda com a equipe de casais. O que vocês podem fazer? Sabe, irmãos, existem muitos momentos onde as dificuldades aparecem mais do que as qualidades. O diabo, ele é especialista em jogar no holofote coisas que são dificuldade. E nós somos muito fracos em evidenciar publicamente as qualidades das pessoas. Porque a gente faz tanta coisa, a todo momento, a gente toca em tantas coisas, que às vezes a gente esquece do básico. Desse dia onde Jesus, sendo rei, limpou os pés. Esses dias eu botei uma mensagem no grupo de liderança aborrecida, irmão. Isso não significa que nós estamos chateados com ninguém. Significa que tem dias que são mais difíceis do que outros. Tem dias que a gente está esperando muito e não acontece. Tem dias também que a gente está esperando nada e as coisas acontecem. O ministério, ele é lindo, a vida em família, ele é linda demais. Receber, por exemplo, esses dias a mensagem da Joy, que passou 3 anos no Rio de Janeiro, falando: pastores, eu vi que tem mensagens no grupo, atualizações, estou voltando. O que eu posso fazer? Eu não sinto que ela está dizendo isso porque ela quer me servir, irmãos, porque conheço o coração. É porque o que ela pode fazer por Cristo. Sabe, irmãos, o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui não é para que tenha uma pessoa que traga o meu café, uma pessoa que segure o meu blazer, uma pessoa que fique com as crianças. Não, irmãos, é por Jesus. Se esse não for o motivo pelo qual você sai da sua casa no domingo de manhã, não saia! Não saia, meu irmão! Porque certamente vai acontecer o que acontece com muitos que estão fracos no meio de nós, frustrados com as expectativas no homem, eles se afastam do propósito. Pessoas ouviram:
fulano, essa é a sua igreja, fique aí, você vai frutificar. E porque a expectativa não está mais no Senhor, está no homem, essas pessoas esquecem dessa voz audível. Jesus está dizendo algo para você nessa manhã. Faça exatamente aquilo que Jesus mandou você fazer. E nessa madrugada, Ele pediu para lavar os pés de vocês. Amém, irmãos? A Bíblia fala, irmãos, que nesse momento, Pedro, enérgico, se levanta, né, como um bom Pedrão era. Fala assim, eu não, você não vai lavar meus pés, eu não sou digno. Ou seja, Pedro olhou ele como rabino, como mestre, e ele pensou, eu não vou deixar o meu mestre lavar o meu pé. Eu sou o servo aqui. Aí Jesus disse, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Pedro se levanta, tira sua capa e diz, então me lava por inteiro. Desculpa, não sei. Certamente, irmãos, quando Jesus repreende Pedro nesse momento, ele deve ter dado uma risadinha por dentro. Mas ele fala, não, Pedro, não é necessário que eu te lave por inteiro, você vai ser capacitado para esse ministério. É necessário apenas que um símbolo aconteça, para que sobre a ótica desse símbolo de serviço, vocês entendam o motivo pelo qual eu vim. Não se trata de Jesus, ou o pastor, ou o apóstolo, ou o líder, fazer tudo o que você pode fazer, para te mostrar que ele é servo. Não, irmãos. Existem coisas que você vai fazer. Existe a cultura de honra também, nós entendemos isso. Existe a cultura de separação entre tipos de serviço, obrigatoriedades e níveis de responsabilidade. Sim, Jesus não estava acabando com isso. Jesus estava dizendo apenas que o princípio da liderança dele não era fazer o que eles queriam que ele fizesse, era fazer o que ele veio fazer. E o que ele veio fazer é servir. Então essa igreja, irmãos, vai aprender nesse mês a como servir e Deus irá moldar o nosso caráter. Amém, irmãos? E aí ele levanta, obrigado, meus irmãos, podem voltar para os seus lugares. Não, fica aqui. Cadê o negócio? Olha, limpei o nariz com o pé dos outros. Não seria eu, né? Já pegou o seu? Deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui. Tudo isso leva a gente ao terceiro movimento, que é o movimento da memória. Então, o primeiro movimento é o movimento da graça. O segundo movimento, o movimento do serviço. Perdão, gente, é movimento, tá certo. E o terceiro movimento é o movimento da memória. Tudo isso deveria ficar gravado no coração deles para que nunca no ministério eles esquecessem dos princípios pelos quais eles foram chamados. Amém? Eu vou ler o texto de 1 Coríntios, que é o texto que eu decorei, amém? De Lucas vai estar um pouquinho diferente. Mas nesse momento ele levanta. Pode ficar aí, eu levanto. A Bíblia fala que provavelmente era um momento de muita comoção, eles estavam entendendo. Ali nesse momento, Judas já tinha se levantado para ir embora, para trair Jesus. João perguntou quem era o traidor. Jesus cochicha quem era o traidor. A Bíblia fala também algo poderoso, eu lembrei agora. Abre lá comigo em Salmos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Salmos 118. Acho que é isso.
Existiu um momento Existe um momento na noite de Páscoa, no jantar de Páscoa, onde eles louvavam. E provavelmente os estudiosos dizem que o louvor desse que eles cantavam nesse momento, porque Jesus não diz qual eram os Salmos 116, 117, ou 115, 116, e o Salmo 118. O Salmo 118, ele era louvado no final da ceia, depois que eles já haviam ceado. Ou um pouco antes de cear, não me recordo agora exatamente o momento. Mas olha o que o salmista diz nesse cântico, do capítulo 118 do livro de Salmos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação eu invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e salvação. A destra do Senhor fez proezas. A destra do Senhor se eleva e a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Rendei-te graças, porque me acudistes e me fostes minha salvação. 22. A pedra que os construtores rejeitaram. Aleluia. Talvez você não entenda isso, irmão. Mas lá atrás o salmista está cantando o que acontece nessa noite. Lá atrás o salmista está salmodiando esse evento emblemático da história. A ceia do Senhor está sendo cantada muitos anos antes, irmãos, dela se concluir. Porque a pedra que os construtores rejeitaram é o Cristo. E olha o que vai continuar dizendo. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos meus olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Quem veio, irmão, em nome do Senhor? Aleluia. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até a porta do altar.
Tu és meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmão? Paulo está olhando para esse momento na história, em 1 Coríntios capítulo 11, verso número 23, onde Lucas está narrando, João está narrando, que Jesus, depois de ter limpado os pés dos discípulos, ele se levanta mais uma vez na mesa, ergue o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele ergue o cálice e o pão primeiro, o pão. Volta. Deixa eu lembrar do texto. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu disso, lembrei. Esse é o meu corpo, que é dado por vós. O texto vai dizer, seria mais bonito se tivesse o pão aqui, mas eu vou fazer assim mesmo. Finge que eu paro. Não, deixa. O texto vai dizer que ele pega o pão da ceia, ergue no meio dos seus discípulos. Você está com o seu elemento aí, irmão? Pastor, quem é que pode participar da ceia? Porque na minha antiga igreja tem que ser batizado. Não tem isso no texto bíblico. Pastor, quem é que pode participar da ceia? Só na minha antiga igreja eu já ouvi dizer que só quem tem acima de 12 anos de idade, porque Jesus tinha 12 anos de idade quando ensinava no templo. Não existe texto bíblico que corrobore com essa narrativa. Quem é que pode cear, irmãos? O judeu, todos sentavam à mesa, do mais velho que ditava os ensinamentos até os mais jovens que estavam aprendendo. A única regra que Jesus estabelece, ela continua no texto de Paulo, 1 Coríntios, quando ele diz: você só não pode comer e beber se você não entender o que isso significa. Porque você precisa discernir o corpo e o sangue de Cristo. Se você discerniu o corpo, entendeu que essa é a representação do sacrifício de Jesus, você discerniu o sangue, entendeu que a alegria, o vinho, representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, isso fez sentido e você creu nisso, você deve participar. E aí ele fala, não deliberem uns aos outros, não, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois, fique um mês sem cear, e depois, faça o curso novamente, e depois, batize mais uma vez, não, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Aleluia. Então, quem pode participar aqui? Aqueles que estão crendo que isso representa o corpo, e isso representa o sangue de Jesus. Se você não recebeu e agora você entendeu o que é participar, levante sua mão, o diaconato vai levar para você os itens da ceia, amém? Amém. Esse é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Te damos graça, Pai,